Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora dessa segunda-feira. Semana começando e claro que com ela tem muita informação para você que está nos acompanhando aí do outro lado da telinha. Hoje a gente vai falar sobre política, saúde, economia, os nossos assuntos internacionais e muito mais. Tudo isso você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. É isso, oficialmente sejam muito bem-vindos ao Da Hora dessa segunda-feira. Dividindo a bancada aqui comigo, já se encontram o meu xará, Gabriel, que está dividindo hoje a bancada aqui no lugar da Rochelle, que está com probleminha de saúde. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Gabriel, tudo bem a todos e um ótimo programa a todos que nos acompanham hoje. É isso, e o nosso convidado de toda segunda-feira, Luciano Clever. Tudo bem, Luciano? Tudo bem. Tudo certo no final de semana? Graças a Deus, tudo em paz. É bom estar de volta aqui hoje entre dois Gabriéis, né, o Henrique e o Viana. Muito obrigado, alô você, nossa audiência. É isso, e para começar, você já fica por dentro da previsão do tempo para hoje e para os próximos dias aqui no nosso estado. E até quarta-feira espera-se uma predominância de tempo estável sobre o estado do Ceará, embora haja uma condição de chuva isolada e passageira sobre o litoral de Fortaleza e litoral do Pecém durante as madrugadas. Isso em decorrência da brisa terrestre. Durante as tardes, espera-se em alguns municípios localizados na Jaguariúna, no Cariri, Sertão Central, Inhamuns e Litoral Norte, temperaturas máximas variando entre 36 a 38 graus. Atenção para você que mora aí na região sul. Durante as tardes, espera-se umidade mínima em torno de 20%. Tome água, passe protetor solar e muito cuidado com atividades ao ar livre. Bom, para maiores informações, gente, basta seguir a gente nas redes sociais e antes que eu esqueça, dar aquele teu like, porque isso é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até a próxima, pessoal! E André Figueiredo admite retornar à presidência do PDT no Ceará antes do prazo. Presidente em exercício do PDT Nacional e presidente licenciado do PDT Ceará, o deputado federal André Figueiredo admitiu na última semana retomar o comando do partido no estado caso as discussões de pacificação do partido não avancem. E sobre o caso aí do André Figueiredo, mais uma reviravolta. Não está fácil, essa é um vai e vem danada, não está fácil a vida do Evandro Leitão, principalmente para o PDT. O que é que o André Figueiredo está dizendo? Houve um racha no partido e foram a ele é o presidente nacional, porque o Lupe está licenciado, está no Ministério do Trabalho, então ele assumiu a presidência nacional do PDT e, ao mesmo tempo, ele é o presidente local, estadual, do partido. E um grupo, né, rachado do PDT, desde as últimas eleições, vieram a ele, olha, ou você resolve isso daí, ou vai ter uma debandada de gente, né? Muita gente ia deixar a sigla. Então, vamos colocar aqui o Cid e tal, que é o cara que tem liderança, e o André, ok. Então, fizeram um acordo que até então acharam estranho, né? O André recua, se licencia da direção do partido e o Cid assume, mas só até o final do ano. O que é que o Cid iria fazer até o final do ano se teria a volta depois de André? Estava muito claro. Cid assumiu o partido para dar uma carta de anuência, a carta de alforria, para que o Evandro Leitão, que não será candidato pelo PDT, possa concorrer às eleições de Fortaleza por um outro partido. Hoje está entre o PSB e o PT, mas pode ser outro, né? Então, o que aconteceu? O Evandro chega, o André chega e diz, olha, mas qual foi o argumento seu para tomar conta do partido? Para evitar que as pessoas, né, que os parlamentares
que os prefeitos, os vereadores saíssem do PDT. Está havendo aí uma migração e tal. Mas como é que logo depois que você assume Cid, uma das maiores estrelas deixa o partido? Então ele ameaçou voltar. Mas já houve também outro recuo, né? É por isso que digamos vai e vem danado. Ele deu essa informação de que poderia voltar, já que ele não renunciou à presidência, apenas se licenciou, era para dar um chega para lá. E já judicializou. O PDT já está pedindo o mandato de Evandro Leitão, porque a lei é muito clara. Se ele sai do partido, o mandato pertence ao partido, a sigla pode reivindicar. Como tem um salvo-conduto, que é a carta de anuência, e o André está já questionando, dizendo, olha, não tem esse negócio da carta da anuência, tem alguns critérios que não foram obedecidos. Então, está só no início de uma rusga que pretende se alongar até as próximas eleições. E, Luciano, nas últimas semanas a gente viu, inclusive, uma foto do Evandro Leitão conversando com o capitão Wagner. Pode sair alguma coisa daí? Não, ali, essa foto que você viu foi um evento, se for o que eu estou pensando, né? Foi um evento muito eclético e que havia de todo mundo. Não era ali uma conversinha, e brincaram. Na hora mesmo, se foi esse evento, né, eu estava próximo e vi o capitão brincando, prefeito, né? Ainda ficou uma brincadeira. O Mauro Filho diz, quando fala prefeito, Evandro Leitão volta logo. Eu não acredito, acho que o capitão Wagner é sim candidato e o Evandro Leitão também vai ser candidato. Não vejo como conciliar essas duas forças políticas no Ceará. Inclusive, então, pode ter uma disputa muito grande no ano que vem para a prefeitura. A gente até chegou a comentar isso aqui na semana passada, porque poderia ter Evandro Leitão por outro partido, o capitão Wagner, e aí o Sarto pode concorrer também à reeleição, e a ex-prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins. Seriam grandes nomes, né? Seria uma eleição, assim, dividida, né? Vai ser, eu acho que das mais animadas eleições. Como você citou, o Sarto é candidatíssimo, né? É o candidato natural. Por isso que o Roberto Cláudio não entra nessa história? Olha, não? Pois é. Ainda bem que você não tinha falado, ainda bem que você veio a tempo. Roberto Cláudio, eu acho que ele também... Mas aí seriam 5 ou ele entraria no lugar do Sarto? Não, aí ele vai disputar com o Sarto. Dentro do partido, né? Dentro do partido. Dentro do partido vai disputar com o Sarto. Ou, quem sabe, se houver... Nunca, em política, isso, nada é definitivo. Outra né? rixa. Nada é definitivo. De repente, ele vai para um outro partido e concorre por outro. Aí seria mais um nome, mais uma dessa ciranda. Você tem o Sarto pelo PDT ou o Roberto Cláudio. Pelo PT, você tem a Loura e mais 3, mas a Loura é a mais destacada e pode ser o Evandro Leitão, se ele for para o PT. Né? O PT está dizendo, recebe com muito carinho, receberemos o Evandro Leitão. Ou ele vai para o PSB. Temos o capitão Wagner, pela União Brasil, e o PL, com certeza, vai ter também o seu candidato. Isso assim, estamos falando dos mais fortes. Então, vai ter também um bocado de gente dos partidos pequenos, os menores, que também vão concorrer, só para ter a visibilidade. Eu acho que seria uma Você das acha eleições... que até Desculpa, Pode falar, Gabriel. Que o André Figueiredo também teria espaço nessa... Não. O André é apenas o cara que vai... O André está sendo o juiz aí, o árbitro nessa questão do PDT. Ele vai dirigir o partido, né, para saber quem será o candidato, mas eu acho que o André é pela reeleição do Sarto. Tudo indica que é a reeleição do Sarto. Mas digamos que ele não decole nas pesquisas, aí nessa hora é que eu acho que vão tirar o Roberto Cláudio da cartola. É isso, e longas esperas por atendimento médico são muito comuns aqui na nossa capital. Dificuldade para agendar uma consulta, recusa na hora de contratar exames complexos ou obter remédios caros. Eis algumas das principais queixas de clientes insatisfeitos. E aí, quem ouviu o que eu falei pode estar pensando, é na rede pública. Mas não, são nos órgãos de defesa do consumidor para com os planos de saúde. Porque muita gente prefere não depender da saúde pública, que a gente sabe vive uma crise muito grande, e aí faz aquele esforço para pagar um plano de saúde e quando vai precisar de algum procedimento, tem toda aquela burocracia, aquela questão da carência do plano, enfim, entre outras reclamações do consumidor. O que falar disso? Excelente pauta, né? Porque é exatamente isso. O atendimento da saúde no Brasil é caótico. Eu não conheço uma cidade, porque é na cidade que se dá, né? Essas relações se dão na cidade.
Então, eu não conheço uma cidade em que o cidadão esteja contente com o serviço de saúde público. O que aconteceu com isso? Gerou uma demanda enorme por planos de saúde privados. Então, muita gente acreditando, olha, o SUS é uma porcaria, o atendimento, não tem aquilo de que eu preciso, então eu vou investir, vou gastar um pouco mais das minhas economias, né? Vou me esforçar aqui para quando eu precisar. É aquela despesa, investimento que você faz, igual seguro de vida, né? Você faz esperando que nunca, que tão cedo não vá precisar. Do carro, né, também? Né? O seguro do carro, né? E também aqui é uma espécie de seguro-saúde. Quando você precisar ter ali, contente. O que ocorre é que você se iludiu quando contratou um plano de saúde. Unimed, Bradesco, o que for de plano de saúde. Não tem assim, esse é bom. Não, o que eu vejo, a reclamação é o menos geral. pior, né, que o pessoal fala. E assim, eu não sei nem se é menos pior, sabe? Porque eu acho que em alguns casos o plano de saúde está sendo pior do que o SUS. Eu já fui aconselhado por um amigo meu médico, Luciano, você faz o seguinte, procura fazer uma poupança, né? Ora a Deus aí para que em 2, 3 anos tu não não tenha doença séria, e vai economizando, como se fosse ali saúde, né? Uma poupança saúde. É melhor do que você ficar todo mês, ficar pagando um plano de saúde para que, na hora em que você precisar, não tem como fazer exames necessários. Hoje, a medicina evoluiu, né? Tudo é tecnologia. Você precisa... Não tem um médico que olhe para você que queira lhe dar alguma coisa que antes não peça um exame. E não é porque o exame é competente, não. É porque os exames ajudam para fechar os sintomas e ajuda como é que eu vou te tratar. Então, isso está perfeito. O problema é que os planos de saúde principalmente exames mais complexos, né? Ao máximo, pois é, né? Dificultam ao máximo esses exames que são necessários. Então, é uma ilusão acreditar nos planos de saúde. Culpa dos planos de saúde também, mas quero chamar a atenção para uma agência reguladora. Quando foi criada essa história da privatização, em boa hora foram criadas também as agências reguladoras do mercado, que o mercado é muito bom, mas não pode ficar a esse ponto de não socorrer os desvalidos, né? Nesse caso do plano de saúde. Então, a agência reguladora tinha que dar em cima desses planos de saúde, porque é essa agência que diz, olha, vai ter aumento. Para ter aumento, eles são muito bons em solicitar. Todo ano tem. Todo ano tem, mas para prestar um serviço que preste, não funciona. É melhor você investir, orar a Deus que não precise, e investir na poupança para, quando necessário, você ter o dinheiro extra. Porque acreditar no plano de saúde, na hora em que você mais precisar, ele vai falhar com você. E aí os donos dos planos de saúde, como até saiu uma pesquisa essa semana, de que o dono de um dos planos de saúde aqui do Ceará está bilionário, já era bilionário, está mais bilionário ainda, mas mesmo assim, por exemplo, não estão dificultando o pagamento do piso salarial da enfermagem, porque ali não depende do governo, depende apenas deles. É outro ponto, né? É outro ponto. O governo deu a sinalização do piso, né? Foi aprovado um piso. Eles têm que pagar esse piso. Mas é como você diz, a saúde financeira dos donos de plano tão maravilhosa, né? Agora, porque o argumento que um deles deu foi que os empresários vão quebrar. Será que essa choradeira a gente já conheceu há muito tempo. E assim, eu sou muito pelo mercado, tá certo? Mas é só assim, vamos abrir então. Vamos abrir a planilha de custos que tem lá para dizer, olha, realmente vai quebrar. Porque às vezes fica só no blá, 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 pressão, lobbies para que os empregados, os enfermeiros, né, que foram esse exército que socorreu a população brasileira durante a Covid, e agora não querem reconhecer o trabalho deles com um piso decente. Né? É isso mesmo. E o presidente Lula lança um programa de combate à pobreza. Eu ia buscar pote. Eu não esqueço nunca que uma vez uma jumenta tentou me comer. Ela me jogou no chão, pegou na minha barriga, lá em Caetés. A gente estava com 2 caçoar para ir buscar água, uma água barrenta. Quem já tomou água de açude aqui? Quem sabe o que é? E pegar uma água de açude, pegar um balde cheio d'água,
Lá estava o cavalo fazendo xixi, a vaca fazendo cocô, a cabra fazendo xixi. A gente pegava aquela água cheia de sujeira, água barrenta, levava para casa, não tinha geladeira. A gente colocava aquele pote para sentar e depois a gente ia beber. Quando eu cheguei em São Paulo, eram as perninhas dessa grossura e a barriga desse tamanho. Só podia ser de verme, só podia ser de lombriga. Olha, eu não acreditei. Eu tive que assistir umas 2 vezes. Quando é que se deu essa história? O Lula está dizendo que uma jumenta quase comeu ele, né? Aí, isso foi quando? Lá, acho que sexta ou foi quinta-feira, antes de vir para cá, para o Ceará. Passou lá no Piauí e lançou esse programa que o Henrique falou, né? Sem Fome. E o Dias, o Wellington Dias, o ministro lá responsável pelo programa, citou muitos números, até para falar para o chefe, porque é um ministério que está sendo visado aí pelo Centrão. E o Dias, olha, não me tire não, está aqui, nós estamos com muitos números. Aí o Lula diz, rapaz, esses números aí, coisa que o povo não entende, tem que falar umas historinhas. Aí começa a inventar a história. Eu pensei que agora ele fosse dizer que o dedo dele foi perdido porque uma jumenta deu uma dentada, que ele fica mudando agora as versões. Agora, essa história, nós somos aqui do interior, né? A maioria aqui ou é do interior, tem alguém do interior com essas histórias do interior. Eu já vi história de, o pessoal comendo jumento, mas jumento comer gente, eu nunca tinha ouvido falar. Antes que brinque, lá em Santa Quitéria tinha uma fábrica para matar jumento, o pessoal comia jumento na Índia, por exemplo, na China, né? Mas essa história de jumento comer, né? E ele disse, não, mas é o maior cara de pau para a gente acreditar. Não, a jumenta me derrubou, passou a mão, o casco, né? Passou a mão na minha barriga. Aí eu acho que a história estava muito estranha, ele mudou para o outro lado, foi para uma água suja, chegou cheio de lombriga, aí vê que a jumenta queria comer as lombrigas que estavam na barriga dele. É isso, e o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que o secretário executivo da pasta, Ricardo Capelli, está há pelo menos uma semana tentando recuperar as imagens captadas pelas câmeras de segurança no dia 8 de janeiro. As imagens disto, o que havia no inquérito da Polícia Federal, foram encaminhadas. Foram as imagens recolhidas aqui pela Polícia Federal. Não foi o Ministério da Justiça que entregou. Essas imagens, que constam de um inquérito, foram remetidas à CPI. A CPI examina as imagens e nos diz de lá, essas imagens não estão completas. O que é que nesse momento o secretário executivo Capelli está fazendo? Buscando todas as fontes possíveis, celulares, outras câmeras, enfim, para tentar ter mais imagens. Embora, frise, são absolutamente irrelevantes para a investigação. As imagens que aparecer, eventualmente, serão enviadas, porque nós não temos nada a esconder. Foi, de certa forma, uma imperícia do Ministério não garantir que essas imagens não fossem apagadas? Não há dever legal, tanto é que o mesmo problema aconteceu no Senado. E isso acontece nas empresas privadas também. E eu não sabia disso, porque eu não sou gestor de contrato. Lembre que eu sou ministro da Justiça. Eu não sabia, e só soube agora, que imagens a Polícia Federal recolheu. Por quê? Porque estava em um inquérito que tramita em segredo de justiça. Inquérito esse que eu não conheço. E aí, Luciano? O Dino quer que nós acreditemos nesse conto de fada. Desde a primeira vez, esse governo é de uma estranheza. Começa pelo G. Dias. Pediram as imagens, ele não queria dar. Aí as imagens vazam. Aí nós soubemos por que é que o general Dias não queria fornecer as imagens. É que ele estava na cena do crime, de certa forma conivente, complacente com os criminosos, não é isso? Não são criminosos ali? Então ele estava complacente, oferecendo água e tal. O Dino, a CPI pede as imagens, ele se nega. Simplesmente se negou a fornecer as imagens. E inventou uma história. Olha, se o STF... Não, a CPMI tem poder para isso. Então ele prevaricou, improbidade, algum crime ele cometeu ali, porque ele deixou de atender à solicitação de um poder, que é o Congresso, para fornecer as imagens. Tempo depois, inventa uma história,
A CPMI precisa fazer um ofício, enviar para o STF, aí o Alexandre de Moraes autoriza, ele pediu autorização. Aí o STF, o Alexandre autoriza, ele manda de 2 câmaras. Depois manda de 5 câmaras, são 185 câmaras. E essa conversa mole de que ele não sabe, a Polícia Federal sabe. Como é que a Polícia Federal chega lá e diz, eu quero aquela imagem tal, tal, tal? Não. Pede quais são as imagens, quais são as câmeras que captaram a movimentação naquele dia. O seu Dino foi o primeiro a dizer que aquilo era um ato terrorista. Disse isso, levianamente, porque não tem lei, a lei de terrorismo do Brasil não alcança aqueles atos. E se ele disse que era um crime grave contra o Estado Democrático de Direito, se ele disse que ali era um terrorismo, o que faria você? Cadê as câmeras? Guardem todas, porque são provas para a gente incriminar, não deixar que fique impune esse crime tão grave. Mas como é que ele, que disse que o crime era tão grave, deixa para lá? Não guardou as câmeras? Ele é juiz, ele foi governador do Maranhão, ele sabe como é que isso funciona. E sabe se, eu não sou gestor, querendo enganar a gente. Qualquer um aqui de nós sabe sem ser gestor de contratos. Primeiro mentiu, dizendo que o contrato dizia que era só um prazo lá. Aí o Estadão veio e diz, não, no contrato não fala desse prazo que o senhor disse que tem para apagar as imagens. Agora, mesmo que as imagens fossem apagadas, estivesse no contrato para 3 dias depois ou 5 dias, ele deveria ser o primeiro a ser ministro da Justiça, guardião das coisas da lei brasileira, da democracia. Deveria ele próprio ter corrido e dizer, segura essas imagens todas. A pergunta que faz assim, o que é que o seu Dino tem para esconder que não quer ceder às imagens e fica cada vez mais inventando narrativas e querendo que nós acreditemos nela? É isso, e para quem está em casa, que quer mandar a sua opinião sobre esse e sobre todos os assuntos que a gente trata aqui no Da Hora, tá aí na sua tela, o WhatsApp é o 981010984, repetindo, 981010984. A gente vai ler aqui ao vivo alguma ou outra fala do nosso amigo telespectador. Agora, a direção, a gente vai para o nosso intervalo, é isso? É isso, a gente vai para o primeiro intervalo, mas fica aí que já já o Da Hora dessa segunda-feira tá de volta. Sejam muito bem-vindos de volta ao Da Hora dessa segunda-feira. E desde que assumiu a pasta, o ministro da Justiça, Flávio Dino, bateu recorde no número de pedidos de instaurações de inquéritos à Polícia Federal. Antes mesmo de completar 1 mês no comando da pasta, Dino já havia determinado à PF, corporação vinculada ao Ministério, que investigasse a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro ter cometido crime de genocídio contra os povos Yanomamis durante o seu governo. O Ministério informou que metade dos inquéritos foi aberto por determinação direta do ministro. Entre elas, 29 era para apurar crimes contra o presidente Lula e 10 para investigar condutas com repercussões interestaduais ou internacionais. A legislação só permite que a pasta determine uma investigação nesses 2 casos. Mais uma coisa sobre o Flávio Dino, né? Flávio Dino. Lamentavelmente, olha, o governo anterior diziam, né, Moro disse essa bobagem, né? Olha, querem fazer interferência na política federal. Nunca foi tão expressa, tão manifesta a interferência na Polícia Federal quanto agora. A começar pela própria iniciativa do Ministério da Justiça em abrir inquéritos. Qual foi o primeiro que ele mandou abrir? Gabriel disse aí, né? Entra ele no Ministério da Justiça e manda que a Polícia Federal investigue, vai investigar se o Bolsonaro não cometeu genocídio, a palavra que eles gostam de usar, contra os Yanomamis. Em que deu esse inquérito? Em que é que mudou a vida dos Yanomamis de lá para cá?
Parece-me que continua na mesma. Vai mandar abrir outro inquérito para investigar, já temos 7 meses de governo novo, se o novo governo também não estaria cometendo genocídio lá com os Yanomamis. O que parece, o que deixa transparecer, é que a Polícia Federal tem se transformado numa polícia política. Isso só existe nas ditaduras. Agora mesmo, por exemplo, o presidente anterior não pôde nomear o cara da Polícia Federal, porque, segundo o ministro, ele era amigo, o ministro do STF. Agora tem um cara que é amicíssimo do Lula na presidência da Polícia Federal. E agindo, parece-me, né, seria leviano dizer que sim, mas a impressão que dá é que age de acordo com os encantos do poder da República. E aí fica atendendo ao Dino. Tem um negócio do caso Marielle. Cadê Marielle que ninguém fala mais? O Dino chamou para si. O inquérito não é do Ministério da Justiça, é da Polícia Federal. Não caberia nem mesmo ao comandante, ao chefe, ao diretor da Polícia Federal, mas ao delegado que preside o inquérito, porque é sob sigilo. Como é que o dono da Federal, né, o comandante lá, o presidente, o diretor, sabe, ou o Dino sabe de alguma coisa? Tem que respeitar a hierarquia. Então isso fica parecendo que é uma questão de uma polícia política. Agora mesmo, está na Folha de São Paulo desta segunda-feira, o Exército reclamando da ação da Polícia Federal. E assim, toda vez que tem uma data magna, né, ou uma data festiva para as Forças Armadas, uma operação da Polícia Federal é deflagrada envolvendo militares. E aí vai minando o prestígio das Forças Armadas no seio da sociedade, que sempre foi um dos de maior credibilidade, Exército, as Forças Armadas como um todo. E aí o ministro está recebendo essa queixa da Defesa, os comandantes das Forças Armadas, olha, o que está havendo com a Polícia Federal? Porque tem uma briguinha, já tem uma briguinha, quem é que vai cuidar da segurança de Lula? Era o GSI, que era sempre das Forças Armadas. E a Polícia Federal, não, é com nós, deixa com nós, né? E o Lula parece que fez salomonicamente, deixou como sendo o Exército, não, quem vai mais por trás, quem está fazendo mesmo a segurança do Lula é a moçada da Polícia Federal. Parece assim que há 2 grupos dentro da Polícia Federal, ideologicamente bem separados. O problema é que esse grupo de hoje não tem muita discrição, não tem vergonha de fazer as coisas que a gente julga que sejam erradas, a ponto de, pela primeira vez na história, você ver Forças Armadas reclamando de ações da Polícia Federal, das coincidências. Não é que as Forças Armadas não querem ser investigadas, elas estão dizendo assim, mas que coincidência, toda vez que nós vamos festejar uma data que apraz as Forças Armadas, uma operação da Polícia Federal é deflagrada. A PF está dizendo que não, que é só coincidência, mas nem os militares estão engolindo essa de que é somente uma coincidência, e sim o prenúncio de uma coisa muito ruim para a democracia, que seria uma polícia que não mais de Estado, mas uma polícia de governo. A Polícia Federal não pertence a governo A, B ou C, mas ao Estado brasileiro, à sociedade brasileira, e deve agir com esse norte. E após semanas sob ataques de políticos e de movimentos de esquerda, Cristiano Zanin chegou ao fim do seu primeiro mês como ministro do Supremo Tribunal Federal, em meio a um movimento do governo para defendê-lo das críticas de apoiadores do presidente Lula. Zanin, que advogou para o petista nas ações da Operação Lava Jato, foi empossado como ministro em 3 de agosto e chamou a atenção por seus posicionamentos conservadores. Em 30 dias, como integrante da cúpula do Judiciário, ele divergiu da maioria em temas caros ao campo progressista e chegou a dar um voto que contrariou entidades que representam a população LGBTQIA+, em julgamento que teve posição favorável até do ministro Cássio Nunes Marques, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Zanin não me surpreendeu. E aí quem me assiste os programas vai saber desde o início, eu digo, rapaz, é péssimo institucionalmente o Lula colocar, porque o próprio Lula dizia que é um retrocesso você colocar uma pessoa amiga sua só por ser sua amiga lá no STF. Você pode dizer que o Zanin não tinha assim um grande conhecimento jurídico, mas quem tem ali dentro do STF? E quem tem
como é o Gilmar, nem sempre segue as leis, né? Muito bem, o cara assume, e eu sempre soube, eu via nele, achava um absurdo aquilo dali, que botar um cara que é simplesmente amigo, mas se você colocar em comparação com os outros ministros ali do Olimpo, eu acho que o Zanin é um bom ministro, porque ele mesmo, advogado do Lula, ele não era, você não via ali nele as coisas da esquerda, da ideologia, ele fazia uma defesa técnica, fez uma defesa maravilhosa do Lula. É obviamente que o sucesso que ele conseguiu foi por uma questão política, não tem dúvida disso, né? Inventaram umas histórias ali e salvaram o Lula. Mas o posicionamento dele, toda a vida que eu vi, até o gesto dele, o jeito como ele se penteia, o jeito como ele fala, aquilo é coisa de conservador, discreto, sensato. Então, quando ele vai para a prática, quando vem, ele vou fazer a justiça. O que tem na lei? É isso daqui. A minha interpretação é essa. Por exemplo, uma coisa que desagradou a esquerda, e foi muito pouco falado, porque era esse argumento que o Lula e toda a esquerda falavam contra o Bolsonaro. É genocida, é genocida, é genocida, é genocida. E agora eram duas ações, uma da rede e outra de um leque de partidos que queriam obrigar o Bolsonaro, queriam que o Bolsonaro fosse punido porque se demorou a comprar vacinas. Aí o Zanin diz, olha, pelo que o Ministério da Saúde, não o anterior, o de agora, da Anísia, e o que a AGU, não o anterior, a de agora, o governo Lula está dizendo que o Bolsonaro fez as coisas direitinho, com as vacinas. Mas o que faz agora? Depois de matar o cara, a reputação, assassinar a reputação do cara, chamar de genocídio o tempo todo, ganhou manchete de todos os jornais, veículos de comunicação, na hora em que a justiça chega e diz, não, arquiva esse negócio aqui que não tem nada a ver, você não encontra. No dia que saiu essa matéria, em nenhum dos 5 jornais que eu leio apareceu. O único que deu foi o Estado de São Paulo, lá embaixo. Toda a vida que se falava nisso era manchetes de páginas, quando não manchetes da própria capa do jornal. Aí o Zanin vai e coloca os pingos nos is. Não, ele fez direito. O pessoal fala, Bolsonaro demorou demais. Gente, para vacinar, para qualquer vacina no Brasil, ou qualquer remédio, tem que ter a autorização da Anvisa. E eu me lembro, porque eu acompanhei isso, a Anvisa, à tarde, a Anvisa liberou, autorizou a Coronavac. À noite, a primeira pessoa já era vacinada em São Paulo. No dia seguinte, Sobral já estava vacinando. Então, era só um discurso, uma narrativa, como Lula gosta de dizer, e agora, com o aval da justiça, fez correto, está aí. Agora, você não vê nos jornais, você não vê nas televisões, dizendo que o Bolsonaro fez a coisa correta. Continua todo mundo achando que ele foi um genocida. É isso. E o advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, disse que o tenente-coronel assumiu todas as acusações no caso das joias sauditas e não culpou Jair Bolsonaro. A defesa do ex-presidente pediu ao STF acesso aos depoimentos. Olha, esse esclarecimento, na verdade, o Bittencourt, ele mandou um áudio para a Globo News, dando um carão, porque era tanta especulação. Nós deixamos de fazer jornalismo. A imprensa brasileira desaprendeu de fazer jornalismo. Eu disse isso muitas vezes. Olha, como havia um objetivo comum, o sistema como um todo queria derrubar um presidente, então o judiciário deixou de fazer justiça. Você tem uma ministra dizendo, é contra a lei, mas é só por um período aqui. Tipo assim, quando nós derrotarmos o bolsonarismo, como disse o outro ministro, nós derrotamos o bolsonarismo, nós voltaremos a agir de acordo com as leis. E eu imaginei que o jornalismo também. E já vi muitos colunistas dizendo que está na hora da gente voltar ao curso normal, deixar de fazer jornalismo. Então, antes do inquérito, do depoimento do Mauro Cid, mudou de advogado, o advogado foi, a Veja cometeu um erro horroroso. A Veja, a revista, a semana todinha, de noite, já estava velha. O advogado desmentindo, eu não disse isso. Falei só do relógio e não das joias. E só se fala nas joias como se o Brasil tivesse muito bem, não tivesse nada mais a falar. E a Globo é uma coisa excessiva. E a especulação, o Mauro Cid vai culpar Bolsonaro. Já disse assim, ele contrariou
a estratégia de Bolsonaro, que ficou calado, e ele vai falar. O que teve? São advogados diferentes. Como é que contrariou? Você pode dizer assim, diferentemente, né? Bolsonaro ficou calado, Michele ficou calada e o Vanguard calado. O que é que eles disseram? Esse inquérito, então, coberto de razão, não é o juiz natural, não é Alexandre de Moraes. Eles colocaram nesse inquérito, é o inquérito das milícias digitais. O que é que joia tem a ver com milícia digital? Mas tinha que colocar, porque o Alexandre de Moraes é o algoz do Bolsonaro e eles querem matar o cara, politicamente. Vamos lá, né? O outro quis com a facada. Outra coisa, o Bolsonaro não é mais presidente da República. Nesse inquérito, não existe ninguém com o chamado foro privilegiado, que é o foro por prerrogativa de função. Portanto, não é competência do STF. E foi o STF que liberou o Lula por dizer que Curitiba não tinha competência para julgá-lo. Da mesma forma, o julgamento é lá em Guarulhos. Esse julgamento, esse inquérito começou lá, não é julgamento. Esse inquérito é lá em Guarulhos. E na primeira instância, jamais no STF. E aí o outro diz, olha, o Mauro Cid prestou depoimento, assumiu tudo, culpou ninguém, mas a especulação no meio do mundo, vai preso, vai ser preso, vai não sei o quê, vai entregar. Não está nada disso. Quer dizer, não é jornalismo que estava sendo feito, era especulação e torcida contra um ex-presidente da República. É isso, direção. Agora a gente vai para o intervalo ou dá tempo de chamar uma matéria ainda? A gente vai falar que o ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta uma série de desafios legais decorrentes do seu envolvimento no evento do dia 7 de setembro de 2021, o qual pode ter implicações significativas em seu futuro político e no cenário eleitoral do Brasil. Com 4 processos tramitando no Tribunal Superior Eleitoral, Bolsonaro e sua chapa estão sob acusação de abuso de poder político e econômico, bem como do uso indevido dos meios de comunicação durante as celebrações da independência. Luciano, por favor, antes da gente ir para o intervalo, seu comentário. Não é doido isso? É assim, existe uma lei que permite a reeleição de um presidente, de qualquer gestor. E permite que, até na campanha eleitoral, ele governe. A impressão que o TSE dá é que o candidato não pode mais estar à frente. Então, tem que mudar a lei. Está sendo cobrado ao Bolsonaro o que não foi cobrado a nenhum outro desde a reeleição. O Bolsonaro, você viu as imagens ali, ele está participando como presidente da República da data magna da nação brasileira, que é o 7 de setembro, a independência brasileira. O patriotismo todo é manifestado nesse momento. Bolsonaro não poderia, e outra, não poderia usar as imagens de governo na sua campanha para dizer, está aqui, foi factual, nós festejamos o 7 de setembro. Ou você muda a lei, dizendo que não tem mais reeleição, ou dizendo que ele pode se reeleger, mas tem que se afastar e passar o cargo para o vice, por exemplo, ou isso daí é claramente uma perseguição política. E tem um caso, eu não sei se está na pauta, tá, que vai ficando claro que isso é perseguição política e pode, tanto que teve uma pesquisa agora, e o Uribe lá da CNN, né? Mas como, depois de tudo isso, o povo acha que Bolsonaro não cometeu crime, nós queremos dizer que ele cometeu crime, nós não temos mais poder de influenciar a população, é porque o povo percebe que está vendo, eles erraram a mão, a justiça errou a mão, aí tem um tiro no pé chamado, né? É um efeito negativo para eles, porque Bolsonaro passa a percepção de que está sendo perseguido. Agora mesmo o TSE disse que aquela moça lá, Linguagem de Libras, que participou de uma live de Bolsonaro, ela vai ter que depor. Gente, parece que o tribunal não tem o que fazer, a não ser gastar o nosso dinheiro. É porque, mas se ela é da Libras e é do governo, então abusou do poder público, olha só. Não, ela foi voluntariamente. Então ela tinha que ter registrado que aquilo foi uma doação. Gente, para que serve esse Tribunal Superior Eleitoral? É isso, agora a gente vai para a nossa segunda pausa, mas fica aí que já o Da Hora dessa segunda-feira está de volta.
hora dessa sexta-feira está de volta. E a família do governador do Pará, Helder Barbalho, ocupa 20 cargos no governo do estado, em vagas estratégicas e em órgãos de controle. Ao custo de quase R$500 mil por mês em salários, os familiares e cônjuges foram nomeados ao longo das últimas décadas e têm se mantido nos cargos até hoje. Só corrigindo, já está pensando no final de semana, né? Da hora dessa segunda-feira. Essa segunda-feira, desculpe. Esse é o cara, já está muito bem. É porque você não tem uma mulher no TCE, né? O Barbalho, aí a mulher dele está no TCE, e tem bem mais uns 5 governadores no Brasil que também tem a mulher no TCE. Mas ele não se deu por satisfeito. Então, da família Barbalho, lá no Pará, tem 20 pessoas com esse sobrenome, mas não é sobrenome, é o sangue também de Barbalho, e o sangue próximo, parentes, né, próximos. Cadê a lei do nepotismo? Não existe lá no Pará? É só para chamar a atenção disso daí, né? Como é que pode se colocar 20 pessoas, dá para fazer 2 times de futebol, né? Arranja um goleiro ali do outro canto, né? E bota 2 times aí para jogar. Todos ganhando, todos recebendo dinheiro do Estado, sendo governado por um Barbalho, que é o filho, né? E muito bem remunerado, né? Chega a ser R$500 mil por mês, só com a família. Com os 20, né? Isso. Pois é. Que comentar disso, né? E em trechos de conversas entre Mauro Cid e Fábio Weingarten, divulgadas neste domingo, o ex-ajudante de ordens admite ao advogado que as joias eram itens de interesse público, mesmo que sejam privados. E aí, Luciano? O que é que eu vi isso hoje no Estadão? O que é que agora, a mídia o tempo todo, começaram a dizer, Bolsonaro vai ser preso, ele cometeu crime, a corrupção, a joia era da União. Começa a mudar. O que é a manchete hoje? É que o o Mauro Cid tinha conhecimento de que as joias eram de interesse público, pertencem ao patrimônio cultural brasileiro. E que, portanto, se fosse vender, isto é, pode vender. Até então se dizia que a venda era peculato, então peculato da cadeia, vai ser preso porque é peculato. Desviou. As joias não pertencem ao acervo da União. Está no jornal de hoje. O cara perguntou, Mauro Cid, antes, né, está demonstrada a boa-fé, ele perguntou, eu posso vender? E o cara da área, estou falando de outro, que é o Marcelo Câmara, diz, pode sim, de acordo, é só obedecer à lei. O que é que a lei dizia? O que é o interesse público? É que o presidente recebeu tudo quanto foi presente, recebeu os presentes e disse assim, esses presentes são seus. Até em 2021, tinha um negócio chamado personalíssimo, que foi uma invenção do Temer, numa portaria do Temer. Porque no FHC foi criado um que diz, na cerimônia de troca, pertence à União. Mas a lei que tem sobre isso, diz que pertence a quem recebeu o presente. Presente é presente. Aí, nesse caso, quer vender, o presente é seu. Quer se desfazer do presente, eu sou presidente da República. Ganhei um anel, ganhei um colar, ganhei um relógio. O Gabriel, puxa, gostei muito do relógio, Luciano, quer me vender? Ele diz, rapaz, eu te vendo. Eu só não posso vender agora, porque formalmente eu tenho que oferecer primeiro para a União. Tem a preferência da compra, a União. Então, quanto é que vale isso aqui? Tanto. E aí, União, vai querer vale tanto. Se a União disser, eu quero, vou pagar isso daí, então a União paga e isso aqui passa para o acervo do Estado brasileiro, da União. Se a União disser, não tem interesse, pronto, Gabriel, é seu, passa o Pix aí. É assim, se for vender para o exterior, além de oferecer para a União, antes, ainda tem que dizer, eu vou fazer essa venda para o exterior. Então, o erro está aí. Houve uma infração, digamos assim, administrativa. Não foi um crime cometido, não foi um peculato, não houve roubo, não houve corrupção, que o tempo todo estavam querendo impingir ao presidente e ao entorno dele. Mauro Cid vendeu, está assumindo que vendeu, e perguntou se podia vender. Aí perguntou, mas se podia, por que recomprou? Porque o TCU estava exigindo. Aí já é um outro aspecto, tem um aspecto não apenas
jurídico, mas também político. Mas o que está ficando cada vez mais claro é que, se estiver valendo a lei, pode sim, o presente é dele e ele pode vender, dar de herança, fazer o que quiser como sendo a coisa dele. Só que vai se desfazer, por exemplo, vai vender, tem que oferecer antes para a União. Essa é o que tem de irregularidade nessas coisas das joias aí. E aí, você acha que ainda vai dar muito pano para manga essa história? Eu acho que já vai se acabar, porque a narrativa está se esgarçando, está diminuindo. Aquela coisa que ele ia entregar ao Bolsonaro, não teve. Ah, vai delatar, também não teve. Ah, a joia, começa... Agora o que está virando manchete, que antigamente a manchete é assim, vai ser preso, é peculato, vai entregar. Qual foi a manchete agora? É que o Mauro Cid sabia que ele antes tinha que oferecer para a União. Não é para a TV União não, viu? E, Luciano, aproveitando que a gente já abordou esse tema, esse vai ser o primeiro desfile de 7 de setembro, quando o país está sendo comandado pelo presidente Lula. E a gente comentou do desfile de 7 de setembro de 2021, não é isso? Do Bolsonaro. Você acha que vai ter alguma mudança nessa questão cívica? Ou olha, não deve alterar? Não será a mesma coisa. E eu me lembro, hoje a Folha de São Paulo está trazendo isso, que o Lula já usou, olha a diferença, né? O Bolsonaro, segundo eles, usou o 7 de setembro para trazer o patriotismo, as cores verde e amarelo. O Lula já usou o 7 de setembro para se defender do mensalão. Usou o 7 de setembro, essa data magna do povo brasileiro, onde se aflora o patriotismo, para se desculpar, para se justificar sobre o mensalão. O 7 de setembro que vai ocorrer agora está de longe, porque tem essa questão. O 7 de setembro sempre foi muito ligado aos militares, né? Porque a gente está acostumado, 7 de setembro, desfile militar. E aí os militares e Lula não estão exatamente numa lua de mel. Ao contrário, estão sendo o tempo todo acossados, estão sendo acusados de golpismo, de leniência com os golpistas. Não é uma boa relação. Então, não será jamais aquele 7 de setembro fulgurante como aconteceu nos 7 de setembro de Bolsonaro. É isso, então fica a nossa expectativa. Comentando porque você só vem na segunda-feira e agora acontece na quinta-feira esse feriado de 7 de setembro. Olha, daqui a pouquinho a gente vai ter o programa do Ferreira Aragão e também logo depois o Esporte União, e a gente vai abordar muito o acesso do Ferroviário. A gente vai usar esses minutinhos finais para falar um pouquinho disso. Você estava falando que o Ciel, que foi o grande nome dessa campanha do Ferroviário. Eu acompanhei o Ciel quando eu estava lá em Sobral e era uma atração. Foi contratado para fazer gol e fez valer o seu contrato. Então, o futebol cearense está em lua de mel, assim. Fortaleza, Ceará, que está devendo muito, né? Mas pelo menos ganhou, né? Ganhou, já não está tão ruim. E o Fortaleza, que vinha ganhando todos, perdeu, mas perdeu, né? Lá dentro, para o Fluminense, já no finalzinho, né? Está bem. Tem uma classificação histórica, né, para a Sul-Americana. Pode ser até que agora se classifique para uma outra, né, para a Libertadores. Acho que o sonho agora é se classificar para a Libertadores. E o Ferroviário, que tem uma torcida enorme, mas sempre calada, né, porque o time estava ali embaixo, subiu, né, agora para a Série C. E o Ciel, como a gente estava comentando, brilhando no futebol. Eu conheci, gostei muito do Ciel. E você disse que ele está agora numa fase melhor, que eu não acompanho muito, né? Apesar da idade, está fazendo muito gol. Sobral era um fazedor de gols, era um goleador. Gabriel estava ontem no estádio, pode falar melhor, né? Estava uma atmosfera incrível, né? No jogo do Ferroviário ontem. Uma emoção que foi reservada até os últimos minutos, literalmente, porque nos acréscimos foi que a partida foi tomando uma rédea, né? O Ferroviário sempre muito bem ofensivo, criando jogadas, até que o Maranhão joga um balde de água fria no Ferroviário, converte um pênalti e abre o placar. Só que o Ferroviário não se deixou batido e buscou esse empate. Isso foi no finalzinho do jogo? Já foi nos acréscimos, após os 45 do segundo tempo. Porque eu imagino o coração do Ferrinho, do povo que torce o Ferroviário, né? Porque o empate iria para os pênaltis, não era isso? O empate era pênalti. Já estava aguardando, né? Nos pênaltis vamos ganhar. Não, os dois times estavam jogando bem tranquilos. Terminando o jogo,
Aí o adversário faz um gol. Foi uma cara. falha do zagueiro do Ferroviário, que foi recuar a bola para o goleiro, e o goleiro, infelizmente, cometeu o pênalti. Foi forçado a cometer o pênalti? Foi, porque Foi, senão... teve que cometer, porque ou era gol ou ele faria o pênalti. Tentou pelo menos gol. reduzir as possibilidades, né? Não é verdade. E aí vai, empata e ganha nos pênaltis. Parabéns, torcida do Ferrão. Eu tenho muitos amigos que torcem Ferrão. É agora isso. Série C, e agora o foco do Ferroviário, como era primeiro Série B. Série C, agora B. o título. Antes da Série B tem ainda a disputa pelo título da Série B. Sim, ele continua agora ainda na Série D. Continua na Série D disputando a semifinal e posteriormente mais um título nacional para o Cearense, né? a final. É O Guarani já foi campeão da Série D. O próprio Ferroviário também. Busca Já foi subir. campeão da Série D. E é isso. O Da Hora dessa segunda-feira vai ficando por aqui. Pedir agora suas considerações finais e, claro, agradecer muito a sua presença aqui, Luciano. Também agradecer a presença de vocês, mas lamentar muito, né, a presença feminina da Rochelle, que não pôde participar hoje, porque ela estava com questões aí de saúde. Espero que você fique bem, minha garota. Trabalhar demais aí dá estafa, né? Então, obrigado, até a segunda-feira, com a graça de Deus. É isso. Na segunda, a Rochelle vai estar aqui de volta, eu, você e ela, para Deus queira, fazer né? essa bancada. E pedir também suas considerações finais, Gabriel, por favor. Queria agradecer primeiramente a todos pela sua audiência e suas participações. Peço que continue participando com a gente através do nosso WhatsApp. Uma boa semana a todos, um bom começo de semana. Então é isso. É isso, o WhatsApp está na tela, pode jogar mais uma vez, direção, por favor. Tá aí, é o 981010984, como disse o Gabriel. Um excelente começo de semana para você e para sua família. Muito obrigado pela sua companhia. Fique agora com o programa do Ferreira Aragão e depois a gente vai repercutir o acesso do Ferroviário e muito mais no Esporte União, tá bom? Até amanhã.